Fala, nosso tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o Grupo City, sobre transferências. A janela de transferências do Bahia promete ser uma das melhores da temporada do futebol brasileiro, ou pelo menos aqui no Nordeste. Isso aí a gente já pode adiantar para você. Se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, a gente vai falar sobre isso e tudo mais um pouco envolvendo o Grupo City, início do Grupo City aqui no Bahia, o que é que deu de errado, o que é que deu de certo, né? Nesse primeiro semestre do Grupo City, comandando a SAF do Bahia. A gente vai falar sobre tudo isso. Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, não ajuda, não custa nada. A gente está tendo novamente médias muito altas de like, de visualização. Então venha fazer parte dessa família também, se inscrevendo e deixando seu like. Então bora pro vídeo. Pois é, torcedor, no início do vídeo eu falei sobre as correções, sobre a janela de transferências que o Bahia deve ter, deve ser sim movimentadas. A gente vai repercutir, vai falar de nome, de jogadores. Tem um nome muito engatilhado forte, o lateral direito Gilberto do Benfica, mas a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Essas correções, essa janela de transferência forte do Bahia vai acontecer por um motivo, porque houve equívocos, houve erros na montagem do elenco, principalmente para a gente estar tendo um ano conturbado, um campeonato brasileiro conturbado, apesar do título baiano, mas o ano em si, num conjunto, é ruim. E vamos ver correções, porque devem ocorrer correções, e é por isso que essa janela do Bahia vai ser tão movimentada. Falando sobre o início do Bahia, a temporada, né, sobre o Grupo City no seu primeiro semestre à frente da SAF do Bahia, acho que a gente pode definir como dois momentos. Momentos bons, momentos ruins, os bons, né, na Copa do Brasil e no título baiano, e ruins na eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste e o início ruim no Campeonato Brasileiro. É claro que as principais competições do brasileiro, né, e a Copa do Nordeste no primeiro semestre pesam muito, porque principalmente a Copa do Nordeste era uma competição onde o Bahia tinha que ter a obrigação de ter classificado com um investimento milionário, eram 80 milhões, mais de 80 milhões em reforços, e o time não conseguiu avançar da primeira fase. E no Campeonato Brasileiro o Bahia ainda não conseguiu ter uma resposta, né? Dar uma resposta. Bom, gente, é bom entender que mesmo assim as pessoas confundem dinheiro, ter muito dinheiro para contratar com resultados. Nem sempre é assim. Eu vou citar um exemplo que, enfim, não cabe na nossa realidade, mas pode explicar um pouco do que eu vou falar sobre o PSG. O PSG é um clube na França que tem muito dinheiro, investe sempre muito dinheiro, Neymar, Messi, Mbappé, em diversas outras contratações, mas não consegue ganhar Champions, porque dinheiro não é tudo. O Manchester City, mesmo com tanto dinheiro, levou 15 anos para ganhar Champions. E o Bahia, no exemplo que eu quero dar, é que não vai ser 100 milhões que vai fazer o Bahia ganhar tudo que disputar. Não vai ser 100 milhões que vai fazer o Bahia ser tão competitivo assim. Isso é uma série de fatores. Mas eu defendo que na Copa do Nordeste dava para ter feito melhor, era obrigação e o time ficou devendo. No Campeonato Baiano, era para ter feito melhor, dava para fazer melhor e o time também ficou devendo. Isso pode se explicar por vários motivos. O primeiro motivo para mim, o principal motivo para isso ter acontecido foi na relação das contratações. Os jogadores chegaram em pedacinho, e isso foi atrapalhando muito o time. O Renato Paiva sempre fala em coletiva, né, sobre isso, sobre as negociações serem difíceis e coisas do tipo, mas eu acho que dava para se fazer melhor, dava para ter mais atenção a isso, porque o futebol brasileiro não permite erros em relação a isso. O futebol brasileiro te exige muito logo no início do ano, e se você não vem preparado, se você vem em passos lentos para essa formação do elenco, para se reestruturar, sabe, passivamente, o calendário brasileiro, perdão, ele te atropela. Foi isso que aconteceu com o Bahia. O Bahia foi fazendo contratações em determinados momentos da temporada, ali no início os reforços foram chegando e a temporada já estava andando, você já tinha viagens desgastantes, tinha campos ruins, adversários complicados assim no sentido de enfeiar mesmo o jogo, de ser adversários muito físicos, em campos ruins, que não permitiam muito o toque de bola, que é o estilo do treinador Renato Paiva. Isso tudo foi acarretando no início ruim, desgastes, mental mesmo pelos resultados não virem. Mas isso, claro, não é desculpa. Não eram jogadores, principalmente, não eram jogadores de qualquer nível que estavam aqui. A gente tinha jogadores muito experientes e acostumados com essa realidade do futebol brasileiro, apesar de estar vindo de fora, e não conseguiram corresponder em uma simples classificação para a Copa do Nordeste de fase. Mas enfim, já passou. O início no brasileiro bom, né? Bom na atuação. O Bahia foi bem, entre aspas, contra o Bragantino, teve erros defensivos, mas no geral foi bem.
Contra o Botafogo aqui fez um baita primeiro tempo, mas depois o time foi caindo de rendimento aos pouquinhos, mesmo sendo competitivo. Porque é uma coisa que eu sempre bato a tecla. Uma coisa é você ser competitivo, outra coisa é você ser eficiente. O Bahia é competitivo em alguns momentos dos jogos, mas não é eficiente, não aproveita esses momentos. Contra o Cruzeiro, quando o Bahia teve o seu melhor momento, fez o gol com o Kaique, depois o Cícero botou uma bola na trave, o time vinha bem no jogo, não conseguiu manter aquela performance, não conseguiu manter 1-0 no placar, acabou sofrendo um empate, depois a virada, depois teve que correr de novo para empatar, mas muito desorganizado, muito mal tecnicamente. E isso o Bahia é um mix do Bahia no Campeonato Brasileiro. Um time que em alguns momentos dos jogos, não é em todos os jogos, em alguns momentos consegue até ser competitivo, criar chances, não permite tantas oportunidades assim no adversário, mas em algum momento do jogo, algum jogador erra, tem um erro individual. No jogo contra o Cruzeiro foi o David Duarte, no jogo contra o Goiás foi o Vitor Hugo que abriu barreira, enfim, todos os jogos aí você vai ver diversos erros individuais e o time sendo penalizado sempre por isso. Porque no Campeonato Baiano, o time podia até errar, e acontecia assim, erros assim, o Bahia errava bastante em saída de bola, em tomada de decisão, só que a qualidade técnica dos adversários eram muito fracas, e te ajudava nesse sentido, né? Você não era penalizado de tal maneira, e agora o Bahia é penalizado praticamente todo o erro que o Bahia erra, te dá uma oportunidade para o adversário sempre faz o gol. Porque isso é Série A, alto nível, e aí tá o erro do Grupo City. Eu acho que o Grupo City errou na montagem do elenco, porque aqui poderia se ter um elenco mais competitivo. Não que esse elenco não seja competitivo, na minha opinião não é, sabe? Eu acho que é muita falta de qualidade dos jogadores agora no momento, mas não são jogadores ruins, sabe? Mas o próprio Vitor Hugo não é um zagueiro ruim, mas vem tendo um início tenebroso à frente do Bahia, ainda não venceu com a camisa do Bahia. Mas não é um jogador ruim, tecnicamente tem muita qualidade, mas não vive um bom momento. Então acho que aqui poderia ter um elenco mais competitivo, e agora essa janela de transferências é uma janela tão forte assim, né? Porque o time precisa de reforços, porque do jeito que tá, caminha a passos para brigar por uma luta contra o rebaixamento, e não uma permanência tranquila. Porque quando o Ferran Soriano fala sobre paciência, sobre esperar e coisa do tipo, ele fala no sentido de vamos permanecer na primeira divisão, mas vamos permanecer tranquilo. Não vamos passar susto, vamos brigar pelo meio da tabela, ou coisas assim, tentar uma coisa acima, e o time não consegue corresponder, o time não consegue sair daquela zona ali, de parte de baixo da tabela, os adversários já estão se distanciando, o Bahia vai permanecendo no bolo. E é isso que o time não quer, que o grupo não quer, que o Bahia tenha um campeonato conturbado. E por isso você vê até os nomes que estão sendo especulados, nomes de peso. O próprio Gilberto, de lateral direito, vamos se aprofundar nele. O Gilberto, lateral direito, vem, na minha visão, para preencher uma lacuna, já que o Borel saiu no início do ano. O Jacaré vinha sendo aquele ala improvisado e vinha muito bem, mas não é um jogador da posição. E o Cícero não vinha num bom momento, né? Chegou e teve muita dificuldade para se adaptar, e agora que consegue estar dando a resposta. E, enfim, o André, a gente é uma incógnita ainda no Bahia. Apesar dele estar bem lá na seleção brasileira, ele foi bem, mas aqui no Bahia ainda não conseguiu jogar bem esse ano, teve oportunidades e não conseguiu. Então o Gilberto, um jogador que há pouquíssimo tempo estava disputando quartas de final de Champions League, e pode vir estar vestindo a camisa do Bahia para esse brasileiro. Então é notório que houve lacunas, houve erros, as próprias lesões também atrapalharam. O Bahia tem muitos jogadores lesionados, Jacaré, Biel, o Raul Gustavo, Marcos Vitor, que treinou com o grupo e deve estar voltando no próximo jogo contra o Palmeiras. Mas tem muitas lesões, tem muitos desfalques. Os três laterais esquerdos estão disponíveis para o jogo contra o Palmeiras, né? Provavelmente a gente vai ter uma improvisação, ou o Chaves consegue se recuperar a tempo e voltar. O Chaves, que é a contratação mais cara da história do Bahia, também não conseguiu render. Muitos jogadores chegaram e não conseguiram render. O próprio Diego Rosa não conseguiu performar tudo aquilo que se esperava. Mas aí, quando se é perguntado sobre esses jogadores, se fala sobre um período longo, com falta de jogos, tudo isso na coletiva. Mas isso tudo era previsto, era avisado, né? As pessoas sabiam disso. E mesmo assim depositaram confiança para que esses jogadores pudessem dar a resposta ainda esse ano, ainda nesse semestre, enfim, coisa que não aconteceu. Então agora as contratações que devem chegar devem ser contratações para corrigir mesmo esses tipos de erro, né? Jogadores que cheguem para ser titulares, de 7 a 8 reforços é a informação que eu tenho, de que deve sim chegar reforços de peso para o time, para corrigir mesmo os erros que a gente vem tendo na formagem, na montagem mesmo do elenco.
O que o Grupo City quer é isso, ter o Bahia robusto e competitivo. Bahia sem tantas lacunas, né? Corrigir as lacunas, corrigir aquilo que está sendo de errado e tô olhando para baixo para pegar os dados do Gilberto, né? Que eu vou falar agora para vocês. Mas é isso que o Grupo City quer, um time robusto, competitivo, sem tantos problemas, sem tantas lacunas, para a gente manter um segundo semestre tranquilo e que consiga avançar na Copa do Brasil agora contra o Grêmio. Acho difícil a gente contar já com algum reforço para esse jogo, mas enfim, seria muito bom avançar, né, para a semifinal, um jejum, que a gente nunca avançou para a semifinal da Copa do Brasil, perdão. E, enfim, fazer um campeonato brasileiro seguro. O Gilberto tem 30 jogos nessa temporada, ele chega da temporada europeia com 30 jogos nas costas, jogou as quartas de final da Champions pelo Benfica, ele foi titular nos 2 jogos contra a Inter de Milão, que esteve na final recentemente. Então é um adversário que tem qualidade, ele aqui no Fluminense foi muito bem, o próprio Jorge Jesus levou ele assim que foi pro Benfica, né, na temporada 19 e 20, se eu não estou enganado. Foi um jogador que foi bastante utilizado pelo Benfica durante a temporada, né? Durante o tempo que ele esteve lá. Esse ano ele perdeu um pouco mais de espaço, porque teve uma contratação, o Benfica contratou um lateral direito por 3 milhões de euros, eu não vou me arriscar a dizer o nome do cidadão aqui, mas ele é da Noruega e acabou tomando a titularidade do Gilberto. Mas o Gilberto sempre foi titular, ou sempre jogou muito lá, né? O campeonato, ao menos que ele fez 30 jogos na temporada, e pode nos ajudar bastante, chega para ser titular. Devem chegar também alguns zagueiros, alguns jogadores de meio campo, atacantes, principalmente um camisa 9, porque o Everaldo é o único da posição e o Mingote até então não explicou-se por que ele veio, né? Não deu motivos para a gente entender a contratação dele. E o Arthur Salles é um jogador que joga pelos lados, mas também pode fazer função de 9, só que não consegue corresponder, não consegue performar em campo, né? Não consegue ajudar o time, perdão. E devem chegar, como eu falei, reforços para essa posição, para suprir as necessidades, principalmente no ataque, nas laterais, no meio campo, de 7 a 8 nomes. Só uma coisa que eu falo para vocês, principalmente o Gilberto, ele seria titular em qualquer equipe do Brasil, tirando o Palmeiras. Ou não, né? Ele seria titular em qualquer equipe do Brasil hoje, o Bahia vai estar trazendo esse jogador. O Flamengo se mostrou interessado em algum momento, o próprio Vasco, o Atlético Mineiro, só que ninguém conseguiu pagar o que o Benfica exige, que é 4 milhões de euros por ele. Se o Bahia pagar, será uma nova, assim, será fácil, um dos melhores laterais direitos do campeonato e vai ajudar muito, mas muito mesmo o Bahia que está precisando. Mas então é isso, nação. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo as principais carências do time, o que é que você acha, quais jogadores você acha que o Bahia deve contratar, posições, enfim, vamos discutir isso aqui nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pro próximo vídeo, valeu!